E você que tá no ramo de podcast já tem tempo, né, cara? Já tem alguns anos aí, já desde a época do Faz No Ovo. tempo, cara. É. Desde antes. Eu comecei em 2009 a fazer podcast. Faz aí... Caralho. Não sei, faz a conta aí. Porra. Começa a ficar difícil. Eu devia ter começado em 2010, que aí 12 facilitava. anos. 12 anos. É. Eu devia ter começado em 2010, que aí ficava redondo de fazer a conta. É, ficava mais fácil. É verdade. Mas, pô. E qual era o que você tinha? Qual era o nome do podcast, Eu você lembra? participava... Eu comecei a fazer conteúdo pra internet em 2008, com um blog. E Aham. aí, em 2009, meu blog já bombava um pouco, e aí um podcast me convidou pra participar como convidado, assim como eu tô aqui hoje. E eu entrei, eu não sabia nem o que era podcast, os caras me convidaram, eu topei tudo, e aí eu fui Ainda era pesquisar o bem que era. começo. É. Né? E aí eu entrei lá no Google ver o que é podcast e tal, eu entendi, na época era pelo Skype que gravava, e aí eu entrei no Skype em casa, assim, comprei um microfone, porque eu nem tinha microfone em casa, que era aquele microfone de lan house, sabe, aquele microfone branquinho, comprido. Pensei que era Nossa, negócio lá, que chama de peru de macaco. Tipo, cara, ele é meio magrinho, ele era branquinho ainda, ele ficava amarelo com o tempo, era terrível. E aí comprei aquele microfonezinho, um fonezinho de ouvido que eu já tinha lá, e aí participei. Aí foi legal, aí como meu blog bombava, eu postei o podcast lá, e o episódio foi tipo mais baixado, assim, deles. Caraca, foda. E aí, um tempinho depois, acho que umas 2 ou 3 semanas depois, assim, menos de um mês, um dos participantes precisou sair do podcast. E aí eles me convidaram pra integrar a bancada fixa lá, de um podcast que chamava Noobcast. Noobcast. Ele era Noobcast, era um podcast onde se falava sobre assuntos sem ter grande conhecimento sobre eles. E era meio que um antagonista do Nerdcast, assim, porque o Nerdcast era, vamos falar sobre ciência. Aí chamava um cientista e falava sobre ciência. Sim. O Noobcast era meio que vamos falar sobre ciência e só tem nós mesmos, então vamos falar. E aí era isso, assim, era divertido, cara. E eu fiz o Noobcast de 2009 até 2011, eu acho. E aí em 2011 eu parei, o podcast acabou, na verdade, por... Tem um convidado aí passando, né? Pois é, passando uma mosca aqui. Por coisas normais, assim, eram 5 pessoas, cada uma de um estado diferente, cada uma numa fase de vida diferente. Tinha um moleque de 18 anos, tinha eu, que na época tinha 20, 21, e tinha uns caras mais velhos também. Então tinha gente que tinha filho, tinha gente que trabalhava até mais tarde às vezes e tal. E aí foi meio que desencontrando, aí chegava no dia de gravar, algumas pessoas não apareciam, e aí foi ficando difícil, até que um dia o próprio host do podcast precisou se afastar, e aí a gente falou, vamos parar e tal. E aí a gente parou, e foi em 2011 que eu descobri o que era podcast de verdade, porque até então eu só fazia. Então eu sentava toda semana, eu acho que era na quinta-feira à noite que a gente sentava pra gravar, e aí ficava uma hora e meia conversando assim, e aí depois alguém editava e ia pro ar. E aí eu, quando parei de fazer, eu fiquei meio órfão, assim. Aí eu falei, quero ouvir outros podcasts. Aí que eu descobri o Nerdcast, aí que eu descobri o B9, na época tinha o Braincast, eu acho que existe ainda. E vários outros podcasts que eu ouvi por muito tempo depois, até voltar a fazer podcast em 2013, numa tentativa de podcast que eu tive com o Gui Toledo, que hoje já era youtuber na época, mas hoje é youtuber no ramo de construção e tal. Ele teve um projeto legal que ele foi pro Alasca de van, e até participou do Otávio lá recentemente, e com alguns outros brothers além do Gui. E aí em 2013 ainda, no final do ano, eu e o Gui, a gente resolveu se unir num outro projeto, que era um projeto de material de produção de conteúdo pro YouTube. E aí esse projeto deu super certo e eu resolvi vir morar em São Paulo meio que por conta dele, assim. Não só por ele, mas porque eu já vivia só do meu blog há algum tempo. E São aí Paulo eu é falei, bom pra essas coisas. Eu falei, vou pra São Paulo, porque é aquela coisa, né? Quando tu trabalha com a internet, pela internet, tu pode trabalhar em qualquer lugar. E aí eu já tinha um pouco de vontade de sair do Sul, e aí resolvi vir pra São Paulo, e vim em 2013 mesmo, e aí tô aqui até hoje. Pô, tem tempo ainda. O Rica tá ali surpreso. O cara contou a história da vida dele. Resumi, até chegar em São Paulo. Mas é meio isso, assim, cara. Eu cheguei aqui em 2013, eu lembro que eu juntei uma grana, porque eu não conheci ninguém aqui, né? Não tenho família, não tenho nada. Tinha alguns amigos, assim, de internet, mas que eu tinha encontrado pessoalmente, eu acho que não tinha ninguém. E aí em 2011 ou 2012, eu vim em São Paulo a primeira vez para participar de um evento. E aí no ano seguinte eu vim de novo. E aí eu falei, eu quero morar nesse lugar, assim, que eu gostei muito São Paulo daqui. Também. São Paulo é cara, adorei São Paulo é maravilhoso. E aí eu falei, vou morar lá.
Aí eu juntei um dinheiro pra ficar um ano, assim. Porque Uhum. na época eu ganhava bem com blog e não tinha nenhuma despesa, né? Porque eu morava com os meus pais. Eu ajudava a pagar a internet e a alimentação, mas Uhum. guardava todo o resto do dinheiro. E aí eu falei, vou pra lá. E aí eu vim com aquele pensamento assim, se tudo der errado, pelo menos eu fiquei um ano, aprendi alguma coisa e volto pra casa. Claro. Sim. E aí não deu tudo errado. Então eu tô aqui Graças a até Deus. agora. Ainda bem, né?